inspiração. Ela que, com seu entusiasmo, suas ideias, seu conhecimento e toda a sua capacidade, sempre vem nos inspirando nesse trabalho de educação e cinema, que é nada mais, nada menos que a nossa querida professora Inês Teixeira. Para quem não conhece, eu vou ler um pouquinho do currículo dela, tá? Para que você saiba um pouquinho de quem é ela. Mestre e doutora em educação, realizou seu pós-doc em Barcelona e antes de se aposentar, atuava na graduação e na pós-graduação da FAI-UFMG, na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação. Mais recentemente, tem se dedicado a estudos e projetos de trabalho de educação e cinema. Ela é pioneira no trabalho de educação e cinema da formação de professores aqui em Contagem. Sempre contribuiu e ainda colabora com o fomento de projetos de educação e cinema. Bom, gente, como vocês sabem, a pandemia virou a nossa vida de cabeça para baixo, né? E agora, nessa tentativa de um novo normal, mas ainda sem vacina, a gente precisou adaptar até mesmo esse programa, que é algo novo que surgiu com a pandemia. Ele também precisou de alguns acertos, alguns ajustes. E a professora Inês está confinada já há alguns meses, o que a impossibilitou de estar em contato com a nossa equipe de filmagem. Então, exigiu isso da gente ainda mais criatividade e adaptação nesse vídeo que vai sair hoje. E nós vamos, devido ao desejo de ouvi-la, nós vamos então hoje montar esse episódio, ainda que sem recursos visuais. Espero que atenda a todos vocês. Ouvir as palavras da professora Inês é sempre muito motivador. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Mônica e a toda a equipe da Secretaria por essa grande iniciativa de realizar esse cineclube, de dar sequência aos projetos de educação e cinema que a gente vem construindo com muita alegria, com muita dedicação nos territórios de Contagem, né? Mônica, Luzia e outros colegas, Sérgio, Luísa, Márcio e outros tantos, são muito importantes para a educação e cinema em Contagem. Eu gosto de lembrar que Contagem foi o primeiro e único lugar de Minas que realizou um fórum de educação e cinema municipal, muito bonito. Enfim, eu tenho acompanhado de perto e sou testemunha viva das coisas boas, bonitas e belas que a turma de Contagem de várias escolas, sob muitas vezes a coordenação de Mônica e de Luzia, tem feito pela educação e cinema em Contagem. Meu abraço fraterno, afetuoso a todo esse pessoal, lembrando o verso do Gonzaguinha, que não deixa a peteca cair, segue em frente, segura o rojão, vence obstáculos. Em segundo lugar, eu quero agradecer muito, muito pelo honroso convite para essa gravação e espero atender às expectativas de vocês, de quem me convidou e de quem está participando desse projeto, ouvindo e desfrutando desse cineclube e de mais essa bela iniciativa que essas nossas lindas companheiras e companheiros de Contagem da educação e da cultura estão implementando. Bom, nossa proposta com o Cine.com, sempre que tivermos alguém aqui para ser entrevistado, haverá uma pergunta e a pessoa, com toda a sua experiência, vai falar um pouco sobre esse assunto. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: professora Inês, aprender a ver filmes é realizar um rito de passagem do espectador passivo para o espectador crítico. Como nós, educadores, podemos aprimorar em nossos educandos essa competência de ver e fruir intensamente a experiência com filmes? Acho a pergunta muito bonita, primeiro porque ela reitera, reconhece que os espectadores não são passivos, eles são críticos e podem afinar sua capacidade crítica de fruição estética de filmes. Outra ideia bonita que tem na pergunta é que ela fala que a gente pode ver e fluir intensamente a experiência com filmes. Muito lindo isso. No campo da educação e cinema, a gente gostaria muito que nossos estudantes tivessem uma
experiência mágica, imaginativa, forte, envolvente, comovente, reflexiva com filmes. E com cinema, né? Melhor ainda, cinema é muito maior do que filmes, né? Poxa, professora Inês, suas palavras dão na gente assim uma chacoalhada, né? A gente sempre desperta para alguma coisa a partir da sua experiência. Será que poderia nos ajudar a extrair dessa afirmativa algumas questões, alguns questionamentos, algumas provocações? Seguindo adiante, eu acho que um primeiro elemento que nós temos que pensar é que, para que os educadores consigam desenvolver essas capacidades, habilidades, sensibilidades, essa atitude ativa e não passiva diante das obras de arte e do cinema em especial que nós estamos falando, é preciso que os próprios educadores tenham essas experiências, né? Que eles tenham boas experiências com o cinema, não como espectadores passivos, mas como espectadores críticos, como o cinema não apenas para aprender conteúdos, mas para fruição estética, para pensar outras possibilidades de mundo, para enquanto alteridade. Enfim, o cinema é uma potência maravilhosa, né? Primeiro, qual cinema apresentar aos estudantes, com quais cinemas, com quais tipos de filme trabalhar, isso é uma questão muito importante para os educadores e para a educação em cinema. Assim sendo, eu preferia que a gente falasse outras palavras. Em vez de competência, a gente pode falar desenvolver habilidades, desenvolver capacidades e desenvolver sensibilidades, né? É nesse sentido que eu acho que o cinema deve estar presente nas nossas vidas e, sobretudo, na educação, na docência e na escola. Muito pertinente a sua observação, professora Inês. De fato, não são só os nossos educandos, né? Educadores e educandos têm que estar sempre muito atentos para essa formação do olhar, desse olhar crítico, sempre muito ativo. Muito bem. Eu queria só fazer uma ressalva à palavra. Podemos aprimorar a competência dos estudantes, dos educantes. Eu entendo que a palavra competência deve ficar fora dos domínios da educação, embora ela esteja muito presente, porque é uma palavra muito ruim. Se você for na origem etimológica dessa palavra, ela tem a ver com competição, e eu entendo que os professores e as pessoas, que nós estamos no mundo não para competir, mas para colaborar, para nos auxiliarmos mutuamente, nos cuidarmos mutuamente, para que nos realizemos, né, como seres humanos plenos, em busca da sociedade, do bem viver, que nós aprendemos, essa ideia do bem viver, a qual nós aprendemos com nossos irmãos, povos originários, indígenas e outros mais da América Latina. Além dessas interrogações, é preciso, então, pensar, né, que as atividades que nós vamos fazer ao exibir filmes são muito importantes. Não só a escolha, a curadoria da escolha e da seleção de filmes é importante. É preciso a gente escolher boas atividades que coloquem os meninos numa atitude ativa, sensível, crítica, colaboradora, né? Então, escolhido bons filmes, escolhido boas, é preciso pensar em boas atividades para nós realizarmos com os meninos, de tal forma que eles possam se desenvolver essa habilidade de se tornarem cada vez mais espectadores críticos, sensíveis e reflexivos. Professora, bastante oportuna essa sua colocação. Eu não conhecia a origem da palavra competência. Vou pensar mais sobre isso agora. E vocês, conheciam a etimologia e origem da palavra competência? Comentem aqui embaixo, por favor, tá? O que vocês acharam disso? Para mim foi uma super novidade, é um verbo que a gente usa muito na escola, né? É também muito importante, nunca esquecer isso, é muito importante, eu falei há pouco, falo de novo, escolher, né, com quais filmes trabalhar e com quais atividades desenvolver e tentar diversificar, né, atividades e tipos de filme, sempre aquelas obras que forem de criação, né, e não apenas para vender no mercado, né, obras que muitas vezes nossos educandos não vão ter condição de conhecer fora da escola, fora dos nossos projetos, porque Hollywood, né, e o cinema de puro comércio está
na televisão, está na internet, ele é hegemônico, né? E está nas salas de cinema, principalmente dos shoppings, enfim. Nós temos que ter um repertório bom, né? De conhecimento de filmes, de cinema e de atividades para poder ofertarmos aos meninos. Bom, gente, esse programa ele foi criado com a proposta de troca, né? Troca de experiências, cada um traz o que tem, o que pensa. E isso não só para quem admira, né, o cinema, mas também para quem vivencia a prática educativa, tanto dentro quanto fora da escola. E esse espaço está aberto para a gente. Quem tiver alguma proposta, algum trabalho nessa área, por favor, nos procura. Vai ser um prazer entrevistá-lo aqui também. Finalmente, eu diria, como conseguir isso, né? As pesquisas indicam que é pequeno o repertório cinematográfico dos professores, eles só têm mesmo, a grande maioria, o contato com a indústria cultural, com o cinema hollywoodiano, não por vontade própria, mas por falta de oportunidade. Então, o que nós devemos, né? O que nós podemos fazer? Aí eu diria, nos ajuntarmos, nos agruparmos, que nem, né, nós temos tentado agrupar com o pessoal de Contagem, com o pessoal da Paraíba, com o pessoal do Brasil inteiro, para a gente aprender e trocar entre nós belas experiências de trabalho com educação e cinema. Professora, a senhora poderia nos sugerir assim, um norte para que a gente pudesse trabalhar essa proposta da educação e cinema? Nos deixar assim, uma palavra final. Acho que esse é o primeiro e único ponto. Nós nos ajuntarmos, fazemos projetos conjuntos, na colaboração mútua, cuidando uns dos outros no que concerne à educação cinematográfica, fazendo trocas, encontros das mais variadas maneiras e nos ajuntarmos para trocarmos experiências, porque nós sabemos muito pouco, não é? Os educadores sabemos muito pouco de cinema, de expectação, de fruição estética, enfim, o caminho é esse, a gente se dá as mãos. Eu vi uma vez uma frase que eu nunca mais me esqueci, foi na época do golpe aí, que tirou a Dilma do governo federal, em que a frase era o seguinte, e se cortar, a gente brota. Que coisa linda, né? E se por acaso, igual, né, estão cortando verbas da educação, verbos da cultura, a questão da terra, a questão ambiental, a questão da cultura, a questão da educação, tem sido das mais atingidas com esse atual governo federal e outros que estão no Brasil. Então, vejam bem, é isso, sempre de mãos dadas, seguindo, e se cortar, a gente brota. Um abraço muito grande, Mônica, para você e toda a equipe. Estou muito orgulhosa de vocês seguirem brotando. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo hoje está acabando. É sempre muito gratificante receber, conversar e ouvir o professor Inês. Tenho certeza que quem a conhece pensa a mesma coisa que eu, compartilha dessa ideia, né? E eu sugiro que agora a gente siga com a proposta oferecida por ela. Vamos conjugar eternamente o verbo brotar. E a nossa proposta é que brotemos todos. Um abraço e até o próximo episódio.